Graça e paz, povo de Deus. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração. Nessa noite, o nosso culto imersão. E eu já motivo você a compartilhar esse link nas suas redes sociais, com seus amigos, familiares. E vamos juntos adorar ao Senhor nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em Salmos 92, versículo 1 e 2. Salmos 92, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a sua fidelidade. Querido, eu convido você nessa noite a ir na sua casa levantar um altar de adoração ao nosso Deus, a declarar palavras de amor ao nosso Deus, declarar a fidelidade, a lealdade do nosso Deus, a sua palavra, e juntos louvarmos ao Senhor. Então feche os seus olhos nesse momento e vamos orar ao Pai para a gente dar início a esse culto ao nosso Deus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de estar na sua casa, poder te adorar, poder estar diante de ti, ó Deus, e cultuar ao Senhor. Quantos gostariam de ter essa oportunidade, mas não podem, ó Pai. Por isso nós te damos graças, Senhor. Que a sua presença seja real, ó Pai, porque é tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos, é a tua presença, Senhor. Receba nessa noite os louvores que serão entoados a ti, ó Pai. Toma cada um dos ministros de louvor em tuas mãos. Use os seus filhos poderosamente como instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Os ministros da mídia, usando eles como instrumento também, ó Deus, através dessa transmissão. Pai, o teu ministro também é a vida do pastor Saulo, ó Pai, usa o seu filho poderosamente, ó Deus, trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite, a sua palavra, ó Deus, que nos trará vida, que nos trará transformação, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que esse culto venha dividir a nossa vida entre antes e depois, ó Pai. Seja bem-vindo, doce e amado Espírito Santo, fique à vontade entre nós, manifesta, Deus, o seu poder, ó Deus, maravilhas, os seus sinais, ó Pai, que em nome de Jesus, que os céus estejam abertos aqui neste lugar, que os céus estejam abertos em cada casa, em cada lar, em cada família nessa noite, ó Pai, e que o Senhor receba nessa noite o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, agora com alegria, vamos adorar e exaltar o nosso Deus, amém? Que tu és.
nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado ao reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluias. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele.
Glória a Deus, aleluia. Queridos, agora eu convido você a ficar atento nos anúncios da Livres em Cristo. A diaconisa Amanda Tavares trará aqui os anúncios de tudo que está acontecendo na nossa igreja através do nosso canal. Então fique bem atento, ligadinho, porque esses conteúdos vão abençoar a sua vida, mas para isso você precisa ficar ciente de todos eles, amém? Então gostaria de chamar a Amanda. Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos a esse culto. Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias aqui no nosso canal nós temos a nossa live de oração, a nossa live de clamor pela nação às 18 horas. Então você é o nosso convidado especial para poder estar participando desse momento onde nós juntos em uma só fé clamamos mesmo pela nossa nação, por cura, fortalecimento, pelo perdão, tá bom? Então não perca, esteja aqui conosco, compartilhe com seus amigos, nós esperamos por você amanhã. E também, na semana que vem, a gente vai estar voltando com as nossas devocionais, tá bom? Então a nossa equipe está trabalhando, né, com alguma coisa bem legal. Então na semana que vem vocês vão ter uma surpresa, tá? Então já fica esperando as devocionais aí. E no domingo nós teremos o nosso culto Livres em Casa. Então esses são os anúncios dessa semana. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, como a Amanda bem falou aí, tá vindo novidade por aí, fica ligado aí nos devocionais, que coisa boa tá chegando, amém? Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Salmos 50, versículo 23, apenas a parte A. Agora chegou o nosso momento de gratidão, o momento onde você apresenta as suas ofertas, adora ao Senhor com as suas ofertas, devolve ao Senhor os seus dízimos, então também a sua oferta de amor. Então leia comigo aí, Salmo 50, versículo 23, apenas a parte A do versículo. Assim diz a palavra do Senhor: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Queridos, aqui nesse versículo a gente encontra 3 palavras-chave que é muito importante, principalmente para esse momento de gratidão, para o momento de devolvermos ao Senhor os nossos dízimos, de ofertarmos ao Senhor. E essas 3 palavras são gratidão, sacrifício e honra-me, honrar ao Senhor. Quando você bem sabe, nós estamos no mês da gratidão e nos últimos cultos, né, a gente tem falado muito, principalmente nesse momento de dízimos e ofertas, sobre a gratidão, sobre o fato de você ser grato ao Senhor, independente de qualquer coisa, sermos gratos ao Senhor só pelo fato de estarmos vivos, sermos gratos ao Senhor pelos infinitos livramentos que o Senhor nos dá, pelo fato de estarmos trabalhando, pelo fato de não estar passando por nenhuma necessidade financeira, de termos o que comer dentro de casa. Temos, queridos, inúmeros motivos para sermos gratos ao Senhor. Ser grato principalmente pelo seu maravilhoso amor, pelo seu incondicional amor entregue, onde Deus entregou Cristo Jesus, nosso Cristo, ali na cruz do Calvário por mim e por você. Então existem vários motivos para sermos gratos ao Senhor. E aqui quando a palavra do Senhor diz que aquele que oferece a sua gratidão como um sacrifício, e a segunda palavra que é o sacrifício, que é você ofertar ao Senhor, você apresentar ao Senhor algo que te custe alguma coisa. Porque a palavra do Senhor também diz que nós temos que ofertar ao Senhor aquilo que segundo foi proposto no nosso coração, não por necessidade, mas por alegria. Mas é necessário também que a nossa oferta nos custe alguma coisa. É necessário que haja sacrifício. E então a palavra do Senhor diz que então nós temos a gratidão, então nós apresentamos a nossa gratidão ao Senhor como sacrifício, ou seja, algo que nos custe alguma coisa, algo que de fato significa algo para nós. Porque como você bem sabe, sempre é falado aqui, o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Aliás, Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo que nós temos já pertence ao nosso Deus. Mas a palavra do Senhor ela é dotada de princípios, promessas, princípios. E para que venhamos desfrutar dessas promessas, precisamos então cumprir esses princípios, essas condições. E para que se abra janelas do céu sobre as nossas vidas, precisamos ter um coração grato ao Senhor e apresentar ao Senhor os nossos dízimos, não roubar ao Senhor, apresentar ao Senhor as nossas ofertas, não roubar ao Senhor com os nossos dízimos. E as nossas ofertas são para manter a casa do Senhor, são para manter a obra do Senhor,
Da mesma forma que o Evangelho de Cristo te alcançou e transformou a sua vida para que alcance outras pessoas. E a palavra do Senhor continua dizendo que quem me oferece a sua gratidão como um sacrifício, esse me honra. Então nós estamos honrando ao Senhor com as nossas ofertas. Nós estamos honrando ao Senhor com a nossa gratidão. E nós estamos no tempo da gratidão. Qualquer momento, querido, independente do mês que nós estamos, nós temos infinitos, como eu já falei aqui, infinitos motivos para sermos gratos ao Senhor, para investirmos na obra do Senhor, para contribuirmos para o Evangelho, com o Evangelho de Cristo, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Mas a palavra do Senhor diz que quando você oferece ao Senhor a sua gratidão como um sacrifício, como algo que te custe, como algo que vai além de qualquer outra coisa que para você talvez represente nada ou represente algo comum para você. Mas não, você apresenta uma oferta ao Senhor, algo especial, algo que te custe alguma coisa. Então você estará honrando ao Senhor. Então nessa noite eu convido você a honrar ao Senhor com o seu melhor. Eu convido você a honrar ao Senhor com as suas ofertas, a honrar ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta de amor, que é 1 quilo de alimento, como você bem sabe. Nós, durante esse período da pandemia, estamos aqui com essa campanha de 1 quilo de alimento, onde vidas estão sendo abençoadas através da sua vida. Então, separe aí a sua melhor oferta. Talvez você já tenha assim algo estipulado, vou dar minha oferta, a mesma oferta de sempre. Não, querido, honre ao Senhor com o seu melhor. Honre ao Senhor, apresente hoje a sua gratidão ao Senhor como um sacrifício. E então você estará honrando ao Senhor, amém? Então separa aí as suas ofertas. Aqui nós temos uns dados bancários para você que quer fazer esse procedimento esse processo de devolver o seu dízimo ou a sua oferta, devolver a sua oferta através de uma transação bancária. É só você pegar esses dados aqui, fazer todo o procedimento lá, e a sua oferta de amor é só você entrar em contato com um desses números que estão passando aqui, e então uma pessoa será direcionada até você para fazer a coleta do quilo de alimento. Amém? Então convido você nesse momento, você aí que separou a sua oferta, separou o seu quilo, já está com o seu dízimo separado, vamos apresentá-los diante ao Senhor, e com a certeza que o Senhor nessa noite está recebendo, nós estamos honrando ao Senhor com a nossa gratidão através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas e através também da oferta de amor, amém? Feche os seus olhos e vamos apresentar ao Senhor as nossas ofertas e dízimos. Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça, Senhor, pela oportunidade que temos de poder patrocinar o Seu Evangelho e fazer parte dessa obra. Quando nós entendemos que ao ofertar, ao ser fiel no dízimo, eu estou fazendo parte do Evangelho de Cristo aqui na face da terra, eu tenho certeza, Deus, que não existe maior gratidão nos nossos corações senão essa, fazer parte da Sua obra. Por isso eu te peço, Deus, que nessa noite, que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos, ó Pai, cada um que estão nas suas casas nesse momento, apresentando ao Senhor as suas ofertas, ó Deus, o seu melhor, apresentando, ó Deus, os seus dízimos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que a abundante chuva do Senhor sobrecaia sobre cada lar, sobre cada família nessa noite. Que os seus filhos não venham passar por nenhuma necessidade, ó Deus, mas que eles venham ser supridos em glória. Pai, em nome de Jesus, que cada um desses que também estão separando nessa noite a sua oferta de amor para abençoar outras vidas, que eles também sejam abençoados. E essas vidas que receberão esses alimentos, ó Pai, também possam ser abençoados e breve ter para também abençoar outras vidas. Pai, e assim, ó Deus, vamos vivendo as suas promessas, ó Deus, debaixo dos seus princípios. Por isso, em nome de Jesus, toma nessa noite cada lar, cada casa, cada família, cada altar levantado ao Senhor em adoração nessa noite, em adoração através dos louvores e agora em adoração através das ofertas, ó Pai. E em nome de Jesus, que as suas promessas, que as ricas bênçãos do Senhor, que enriquecem e não acrescentam dores, e sejam sobre a vida dos seus filhos nessa noite, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, querido. Glória a Deus. Querido, agora nesse momento, convido você a adorar ao Senhor com mais esse louvor. Adore ao Senhor com intensidade, adore ao Senhor, declare palavras que exalte o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, se derrame aí na presença do nosso Deus e vamos preparar o nosso coração para daqui a pouco nós recebermos a palavra de Deus sobre nossas vidas, amém? Então, convido você a adorar ao Senhor nesse momento.
seus filhos, que somos os seus filhos. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho eu sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho eu sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Jesus, glória a Deus. Aleluia, como é bom poder cantar esse amor, cantar o amor do nosso Deus para conosco. Éramos órfãos, mas hoje somos filhos, porque o amor do Senhor nos alcançou, amém? Glória a Deus. Queridos, agora nós vamos para mais uma dica do nosso Momento Saúde, né? Esse momento que nós temos aqui com os psicólogos Igor e Mariana Rufacker. São dicas abençoadoras para você também, para você ficar ciente e compartilhar com outras pessoas. Tem sido bênção demais. Então eu convido você a, nesse momento, a ficar atento a mais essa dica, que eu tenho certeza que vai ser edificante para você. E logo após, nós receberemos a palavra do Senhor, amém? Então vamos à dica de hoje. Assista agora Momento Saúde com Igor e Mariana Rufacker. Olá, meu nome é Igor Rufacker, eu sou psicólogo clínico há 13 anos, obreiro e ministro de louvor da Igreja Batista Livres em Cristo. Esse é mais um vídeo da série Momento Saúde, idealizado pelo nosso querido pastor Saulo Oliveira, e a dica de hoje é: pratique exercícios físicos. Há um ditado romano muito famoso que diz: corpo são, mente sã. Pode parecer exagerado, mas já é um consenso entre os profissionais, ou seja, nenhum profissional duvida da relação entre a prática de exercícios físicos e uma boa saúde. Até mesmo você, acredito que tenha certeza de que a prática de exercícios físicos contribui para uma boa saúde física. Mas você sabia também que ela pode ajudar você a ter uma boa saúde mental? E é nisso que a gente vai falar nesse vídeo. Entre as descobertas recentes está o fato de que a prática de exercícios físicos se mostrou muito eficaz e muito importante para evitar o declínio do cérebro com o avançar da idade. Você sabia que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já considera o sedentarismo, a falta da prática de exercícios físicos, como uma epidemia mundial e que mais de 2 milhões de pessoas morrem todos os anos por falta de prática de exercícios físicos, principalmente com hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares? Você sabia que o sedentarismo pode causar grandes impactos à saúde mental? Porque ele afeta diretamente a autoestima, a autoimagem, pode gerar sintomas de ansiedade, depressão
e pode contribuir ainda para o surgimento de doenças como o mal de Alzheimer ou a doença de Parkinson. E diversos estudos apontam que a prática de exercícios físicos se mostrou extremamente eficaz no tratamento de depressão leve a moderada sem a utilização de medicamentos psiquiátricos. Não apenas em tempo de pandemia, mas considerando o período difícil que estamos vivendo, a prática de exercícios físicos traz diversos benefícios já comprovados, como por exemplo, aumento da imunidade, redução do estresse e da ansiedade, melhora da qualidade do sono, melhora da memória e do intelecto, aumento da energia e disposição, aumento da felicidade pela produção de endorfina, prevenção de diversas doenças e prevenção de diversos transtornos mentais. Já é o suficiente para te estimular a fazer exercício, não é mesmo? E um ponto muito importante, você não precisa ser um fanático por exercícios físicos para você colher os benefícios que eu acabei de falar. Já é comprovado que apenas 15 minutos de exercícios físicos reduzem drasticamente a chance de você ter hipertensão ou diabetes. E ao deixar de ser uma pessoa sedentária e praticar os 15 minutos de exercícios físicos, você reduz em até 50% a chance de você ter doenças cardiovasculares. E um estudo de Harvard apontou que apenas 15 minutos de caminhada podem reduzir em até 26% a chance de você ter um quadro de depressão. E como eu disse, os exercícios físicos já são utilizados como tratamento para a depressão, substituindo até mesmo medicamentos psiquiátricos em casos leves e moderados. E outra coisa que foi comprovada é que se você já se tratou da doença, a prática de exercícios físicos pode impedir que a doença retorne. E se você tem dificuldade para iniciar a prática de exercícios físicos, ou se inicia e tem dificuldade em dar continuidade, vou passar algumas dicas que podem ajudar você a estabelecer e consolidar esse hábito. Estudos apontam que a gente precisa de 21 dias para estabelecer um hábito, mas isso pode variar de pessoa para pessoa. O mais importante é estabeleça o seu propósito. Por qual motivo você estará fazendo exercício físico? Melhoria da sua saúde? Melhoria da autoestima? Melhoria da qualidade do sono? Identifique o motivo mais importante para você. Segundo, mantenha seus olhos no prêmio, nos resultados, nos benefícios que você identificou em seu propósito. Terceiro, foque em ter disciplina e não apenas motivação. A sua motivação ela pode variar, pode oscilar. Tem dias que você vai estar mais motivado, mas pode ter dias que você vai estar mais desmotivado. Então foque em ter disciplina. Estabeleça horários pré-estabelecidos. Então, ou seja, não fale apenas eu vou fazer exercício físico amanhã, mas crie claramente sua meta. Eu farei exercício físico amanhã às 5 horas da tarde. Isso ajudará seu cérebro a entender e aceitar mais o comando que você vai estar passando, evitando alguns sabotadores. Outra coisa muito importante, separe todo o material previamente. Então, ou seja, se você vai precisar de tênis, de roupa e de qualquer outro material, deixe separado previamente. Isso ajudará também a você evitar alguns sabotadores. E a última dica, seja progressivo. Crie metas um pouco mais baixas inicialmente, para que você vá alcançando e com isso vá progredindo no seu projeto e no estabelecimento do seu hábito. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal. O nosso canal conta com um devocional diário de segunda a sábado, pregações e palavras da parte de Deus poderosas para mudar a sua vida e um propósito de oração que ocorre ao vivo todo dia às 6 horas da tarde. E o mais importante, lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Você acabou de assistir Momento Saúde com Igor e Mariana Hofacker. Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia e abrir ela comigo no texto de Efésios, no capítulo 4, e nós leremos o verso 11 da carta do Espírito Santo de Deus através de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4, verso 11, nós leremos o verso 11, do 11 ao 14. Que maravilha, que culto abençoado, que ação de Deus nós vimos através do ministério de louvor. E eu creio que você adorou a Deus de coração, com todo o teu coração aí no seu lar. E agora, preparado pelo louvor, pela presença do Espírito Santo, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus,
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Por meio da Tua palavra, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, e pode chegar à divisão da alma e do espírito. Senhor, fala conosco nessa noite, purifica-nos por meio da Tua palavra. Pai, separa e divide a nossa história em antes e depois dessa mensagem, Pai. Que essa série de mensagens, Deus, que o Senhor tem trazido sobre nós, possa de fato trazer crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Precisamos de Ti, Senhor. Não queremos, Deus, continuar sendo filhos pequenos, tecnons, Senhor. Queremos nos tornar filhos maduros, queremos ser ruios, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Por amor do Teu nome te pedimos que não seja o som da minha voz, mas o som do Teu Espírito Santo a falar com cada um de nós. Por favor, Pai, se Tu quiseres, Senhor, Tu podes, Senhor, tocar em cada coração, em cada mente, em cada alma, cada espírito que está diante dessa palavra, Pai. Por amor do Teu nome, que possamos receber de Ti o sopro necessário para que experimentemos toda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e estejamos preparados para o que está por vir, de acordo com a Tua vontade. Assim nós oramos, desde já te agradecendo. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós lemos aqui a palavra do Senhor e o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso e ele descreve alguns processos do crescimento espiritual, do desenvolvimento, do amadurecimento espiritual. E nessa noite o tema da mensagem de hoje é uma mensagem temática e o tema dela é geração de ruios. Geração de ruios. Nós aprendemos nas pregações anteriores dessa série, hoje estamos na terceira ministração dessa série de mensagens, de quatro capítulos, e nós estamos na terceira parte, e já aprendemos dos outros 2 capítulos o que é um filho ruios e o que é um filho tecnon. Filho tecnon é o filhinho pequeno, imaturo, e com as suas dificuldades, debilidades, e com seus direitos. E o filho ruios é o filho maduro, o filho experiente, o filho que está preparado para cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus. O desejo de Deus para nós, com essa série de mensagens, é que nós cheguemos a essa maturidade. É que toda a igreja dele, preparados para a volta do Senhor, para a volta do nosso irmão Jesus Cristo, sejamos forjados em Deus para cumprir o propósito dele para esses últimos dias. E assim, juntos, fazermos a diferença nessa geração, que é a geração da volta do Filho do Homem. Então, o apóstolo Paulo, ele nos dá aqui uma lista de coisas que acontecem na vida dos cristãos com o propósito, e ele mostra quais são os propósitos de Deus para todos nós, filhos de Deus. Veja que ele diz, no verso 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude, ou em algumas versões, da estatura de Cristo. Então veja que o desejo de Deus é que nós amadureçamos. O desejo de Deus é que sejamos filhos maduros. O desejo de Deus é que deixemos de ser crianças imaturos, infantis, e cresçamos em tudo em Cristo. E veja que o verso 14 deixa isso bem claro. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Esse é o propósito de Deus. E para o amadurecimento, para que cheguemos à maturidade espiritual, Deus, ele trabalha e age de algumas maneiras que muitas vezes é desconfortável à nossa vontade, está em desconformidade com o nosso querer, mas que trabalha para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. A vontade de Deus é que sejamos filhos maduros. A vontade de Deus é que você seja uma filha madura, você seja um filho maduro, que nós cheguemos à estatura de Cristo. Esse é o propósito de Deus. E eu quero começar mostrando para você algumas formas como Deus age, como Deus trabalha para que nós cheguemos à maturidade espiritual.
Em primeiro lugar, para que cheguemos à maturidade espiritual, Deus usa líderes. Deus usa líderes, isso é um fato. E porque eu creio que o Espírito Santo deu a direção de que esse seja o primeiro ponto. Em primeiro lugar, Deus usa líderes para que cheguemos à maturidade espiritual. Porque se Deus não usasse líderes na história, nós não teríamos a Bíblia Sagrada, nós não teríamos chegado na presença de Deus como chegamos. Deus usou líderes do início e usará até o fim da história da humanidade nessa vida, dessa vida, desse jeito que nós conhecemos a vida. Deus usará líderes. E o inimigo, de várias formas, com muitas estratégias ardilosas, ele tenta dissuadir pessoas, e principalmente nesses últimos dias, para que se desviem de líderes que ensinam de acordo com a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta ao seu discípulo amado, ao seu filho na fé Timóteo, ele diz: pregue a palavra. Em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: pregue a palavra, quer seja dentro ou fora de tempo, corrija, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá um tempo em que as pessoas não suportarão essa doutrina, antes se cercarão de mestres que preguem segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, eles procurarão pessoas, procurarão líderes, procurarão mestres que preguem de acordo com a vontade deles, com a cobiça deles. E como que sentindo coceira nos ouvidos, se desviarão da verdade. E nós estamos vivendo os últimos dias, queridos, sabe, tudo aponta para isso. Essa pandemia que o mundo está vivendo aponta para essa realidade. Estamos vivendo os últimos dias. O Rei Jesus, o nosso irmão, já está voltando. Nós estamos vivendo os últimos dias. Você tem visto aí noticiários, pragas de gafanhotos e tantas outras coisas acontecendo, criminalidade aumentando, o amor esfriando, a violência crescendo. Tudo isso nós já falamos aqui em outra série de mensagens sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, e nós temos a consciência: Jesus está voltando. Agora, Deus quer preparar nesses últimos tempos uma geração de ruios, uma geração de homens e mulheres maduros, uma geração de filhos e filhas maduros, preparados para o combate que está por vir. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra as forças do mal que agem nas regiões celestiais. Nós temos essa consciência. Satanás tem se levantado e se levantará de modo cada vez mais imponente para tentar amedrontar, assustar o povo de Deus. Mas a palavra de Deus nos dá uma certeza: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, disse o nosso Senhor. E nós podemos ter essa confiança, podemos ter essa certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E tendo essa consciência, precisamos observar o que Deus deseja de nós para o amadurecimento e como Deus trabalha para o nosso amadurecimento. O primeiro ponto que nós vimos é que Deus trabalha para o nosso amadurecimento através de líderes. Para que cheguemos ao amadurecimento espiritual, Deus usa líderes. Sabe, se você observar, Deus usou alguém na sua vida em algum momento para mudar a sua história. Deus fez isso na minha vida. Eu cresci dentro da igreja evangélica, mas Deus um dia colocou um homem de Deus que leva o evangelho a sério, que se dedica para fazer a vontade de Deus. E esse homem foi um instrumento de Deus para mudar a minha história, para que eu começasse a seguir um novo rumo. O nome dele é pastor Luiz Eduardo Dias Glória, da Igreja Batista Casa que Adora, em Belfor Roxo, na cidade do Rio de Janeiro. E Deus usou esse homem para mudar a história da minha vida. Foi um líder que não agiu de acordo com a minha vontade, foi um líder que não fez aquilo que eu gostaria que ele fizesse, foi um líder que não foi o líder que eu queria que ele fosse, mas ele foi o líder que Deus escolheu para mudar a minha história. Deus usa líderes para poder mudar a história e para poder trazer amadurecimento na vida dos filhos de Deus. E nós vemos isso claramente no texto de Efésios 4, no verso 11, quando diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí, por que é que Deus designou homens e deu ministérios, deu dons, deu talentos? O verso 12 conclui dizendo: com o fim, olha o propósito. Qual era o propósito dele designar alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres?
O propósito era para preparar os santos para a obra do ministério. Veja que uma das formas que Deus age para poder fazer com que haja crescimento no meio do corpo de Cristo, para que haja crescimento nos filhos de Deus, é o trabalho na obra do Evangelho, na obra de Deus. E Deus levanta líderes para poder ensinar você, para poder instruir você, para poder orientar você, para que você trabalhe na obra do Evangelho. Sabe, muitas pessoas não crescem espiritualmente, não amadurecem espiritualmente, porque não estão dispostos a trabalhar na obra do reino. Muitos estão assim, não, eu não gosto de me envolver, eu prefiro só participar, sabe? E deixa eu te contar uma coisa, se você não sabia disso, concorde você comigo ou não, goste você dessa verdade ou não. Verdade não é para a gente gostar, a gente pode até não gostar, mas nós temos que nos adaptar à verdade. E a verdade é que se você é o tipo de crente que só gosta de estar na igreja, mas não quer participar de nada, nunca quis se envolver com nada, e tem aquela retórica assim, eu não me envolvo, eu não participo, porque eu não gosto de ficar tendo dor de cabeça, eu não gosto de sabe, gente me chamando atenção, eu não gosto de me envolver com essas coisas da igreja, porque sempre tem alguma coisinha ou outra, sempre tem uma discussão ou outra, e eu não gosto de me envolver, eu gosto de entrar, sentar, receber a palavra e sair. Eu digo para você, e essa é a verdade, você é apenas um religioso, você é um católico carregando o título de evangélico, como muitos católicos apostólicos romanos que se declaram assim, mas nunca vão nem à missa, não sabem nem quais são os credos e coisas do tipo. Assim é você que gosta de vir sentar na igreja e apenas assistir os cultos. Você é um telespectador da glória, da graça e do poder de Deus, apenas isso. Mas isso é comportamento de filhinhos, isso é comportamento de imaturos. Mas chegou o tempo da maturidade, chegou o tempo do crescimento, chegou o tempo porque nós não temos mais tempo para brincar de ser crente, nós não temos mais tempo para agir como se fôssemos sem ser. Chegou o tempo de crescer, de amadurecer, e nós vemos que Deus age e usa líderes para que haja o crescimento, para que haja o desenvolvimento, e esses líderes ensinam o povo de Deus a trabalhar na obra de Deus, e assim as pessoas se desenvolvem. E o texto prossegue dizendo algo ainda mais poderoso, porque veja, o texto diz que Deus usa os líderes, verso 11, ele fala sobre categorias de líderes e diz assim, no verso 12, com o fim, olha para que Deus levanta, para que Deus designou esses homens e mulheres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja de Jesus na face da terra. Para que a igreja de Jesus seja edificada, Deus levanta líderes e Deus usa esses líderes para ensinar o povo a trabalhar na obra do reino, para que a igreja seja edificada, para que o corpo de Jesus na terra cresça, se desenvolva e amadureça. E aí o verso 13 diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Veja, preste atenção nisso no verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé. Deus levanta líderes até que todos alcancemos a maturidade, até que todos alcancemos a unidade da fé, até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Deus usa líderes. E quando é que isso vai acontecer? Quando é que nós todos chegaremos à unidade da fé? Quando é que todos nós chegaremos, sabe, a atingir a medida da plenitude de Cristo? Quando Cristo voltar. A Bíblia fala que o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então seremos semelhantes a Ele, o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Chegaremos à plenitude de Cristo quando o nosso Rei voltar, quando o nosso Senhor voltar. Até lá, Deus usará líderes para conduzir a sua igreja ao crescimento, ao amadurecimento, ao desenvolvimento espiritual. E qual é o propósito? Sabe, você precisa prestar atenção em alguns detalhes aqui. Por exemplo, no verso 12, na parte B dele diz, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa expressão para que denota, aponta para
um propósito de Deus. Qual é o propósito? Sabe, é como eu usando esse microfone. Para que eu uso esse microfone? Eu uso esse microfone, o propósito dele é que o som da minha voz entre nos dispositivos aqui, nos mecanismos de sonorização e possa chegar até você. Então, para que eu uso o microfone? Para que você ouça com qualidade a minha voz, para que você receba a mensagem do Evangelho. Há um propósito para o microfone. Para que essa câmera está aqui diante de mim? Para que você receba a mensagem do Evangelho, para que a imagem chegue até você e você receba a mensagem do Evangelho. O para que aponta para um propósito. Para que Deus levantou líderes? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Sabe, nos nossos tempos, o que Satanás tem tentado fazer é exatamente o que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, que eu citei agora há pouco, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 em diante, quando ele fala isso, quando ele deixa claro, ele fala, pregue a verdade, pregue a palavra, pregue, quer seja dentro ou fora de tempo. Por quê? Porque chegará um tempo em que os homens não suportarão essa doutrina e eles se cercarão de mestres que ensinam segundo a sua própria cobiça. E não há um tempo de maior facilidade de encontrar mestres que ensinam de acordo com as nossas vontades, senão nos tempos de hoje. Nos dias de Paulo e de Timóteo, para se ter mestres que ensinavam segundo as próprias cobiças, a pessoa precisava ir atrás, precisava ir na sinagoga, ou ir no lugar, ou na casa onde aquele mestre estava ensinando, e sentar lá para poder ouvir aquele homem. Hoje em dia você abre as portas da sua casa para ouvir homens que ensinam segundo as suas próprias vontades. Quantas pessoas vão ao YouTube e colocam lá, pesquisando sobre alguma coisa que quer ouvir, alguma coisa que quer saber, sabe, se discorda de alguma teologia, se discorda de alguma doutrina, de repente da sua própria igreja, você vai ao YouTube e pesquisa aquilo que você quer saber de acordo com a sua vontade. E você vai encontrar 1 milhão de pessoas. Por exemplo, se você pesquisar no YouTube contra dízimo, você vai encontrar um monte de pregadores que ensinam contra o dízimo. Se você pesquisar no YouTube contra as doutrinas da graça, você vai encontrar um monte de pregadores que ensinam contra as doutrinas da graça e dizem que a nossa doutrina, a doutrina da nossa igreja é uma doutrina distante da Bíblia, quando na verdade as doutrinas da graça são as doutrinas dos apóstolos. Se você quiser pesquisar sobre igreja de púlpito preto, de altar preto, e você pesquisar no YouTube, é errado uma igreja de altar pintado de preto, você vai encontrar alguns pregadores falando isso. Se você perguntar, é errado um pastor pregar sem paletó, é capaz de você achar um banana falando lá sobre isso também. O que você quiser saber, posso usar uma argola de boi no nariz, é pecado ou não? Você vai encontrar gente lá dizendo que não é pecado. Posso fazer tatuagem? Você vai encontrar no YouTube dizendo que não tem problema nenhum. Eu posso beber, eu posso me embriagar. Você vai pesquisar lá e se você quiser beber, você vai encontrar pessoas que vão apoiar você a beber. O apóstolo Paulo deixou claro, eles não suportarão a sã doutrina. Eles não suportarão, eles vão preferir as fábulas, eles vão preferir mestres que ensinam segundo as suas próprias cobiças, e isso é comportamento de tecnon, comportamento de filhos imaturos. Deus colocou líderes para te instruir, Deus colocou o seu pastor para te ensinar no trabalho da obra do reino, para que você cresça e para que a igreja de Cristo cresça. Então Deus usa líderes, em primeiro lugar, Deus usa líderes para que cheguemos à maturidade espiritual. E aí é maravilhoso ver que o texto no verso 14 diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças. O desejo de Deus é que cheguemos à maturidade. Deus não quer que sejamos mais como crianças. E olha, como as crianças são, presta atenção, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou seja, pelas modinhas, pelos costumes, pelas direções que qualquer um dá. Chega uma pessoa, fala uma coisa, a pessoa, eu acho que é isso mesmo. Chega outro, fala outra, eu acho que é isso mesmo. Chega outro, fala outra, eu acho que é isso mesmo. Sabe, levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo vento de doutrina.
e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É assim que crianças vivem, e Deus não quer isso. Deus não quer que sejamos crianças, para que não sejamos levados por ondas, para que não sejamos jogados para lá e para cá, e por vento de doutrinas, sabe, por homens espertos, homens, sabe, astutos, que querem simplesmente persuadir as pessoas para segui-los. Eles não estão preocupados com o evangelho, eles estão preocupados com o número de seguidores, não estão preocupados com o evangelho, eles estão preocupados com o número, sabe, de pessoas, porque o número para eles é número de verdade, são dízimos, são ofertas. Ah não, mas tem pessoas que nem cobram o dízimo, sabe, a igreja, eu acompanho uma igreja no YouTube, eu não, estou dando o exemplo de um banana, ou de uma banana infantil, tecnãozinho. Eu sigo um bananão no YouTube que ensina, um bananão chamado fulano de tal, e eu conheço um monte no YouTube. E aí você vai lá e segue. Deus colocou uma liderança para te ensinar a trabalhar na obra de Deus. Se não há crescimento em você, é porque você não está trabalhando. Se você não está trabalhando, existe talvez, com certeza, um motivo. Quais são os motivos que te impedem de trabalhar? A sua vontade pessoal? Não, eu não quero me envolver porque eu não quero ter dor de cabeça. Ou são os pecados que estão te atrapalhando de trabalhar na obra de Deus? Ou são os erros que estão te atrapalhando de trabalhar na obra de Deus? Toda igreja cristã tem espaço para todo mundo trabalhar. O importante é, quem deseja fazer, terá espaço para fazer em Deus, no tempo de Deus, no propósito de Deus. Mas quem deseja, quem quer, quem almeja, e não é só assim, eu desejo, mas faz tudo ao contrário. Não, eu desejo, mas eu tenho líderes que me orientam, eu tenho meu pastor que me dá a direção, se você é membro da Livres, e eu preciso seguir as direções que Deus dá através do meu pastor. Aí você quer fazer a obra, mas todas as direções que Deus dá através do seu pastor, você quer seguir o rumo contrário. Deus colocou líderes, e por isso o texto de Efésios 4:11 começa aqui dizendo: e Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, os crentes, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro e jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Deus quer fazer você crescer. Deus quer levantar nesses últimos dias uma geração de ruios, uma geração de filhos maduros, uma geração de pessoas, sabe, firmes na palavra de Deus, sabe, que não estão procurando pessoas que ensinam segundo as suas próprias cobiças, mas estão procurando o evangelho de Cristo, pessoas que pregam a palavra do reino, porque Deus usa líderes para que cheguemos à maturidade espiritual. Em segundo lugar, o que Deus usa para que cheguemos à maturidade espiritual? Para que cheguemos à maturidade espiritual, em segundo lugar, Deus usa os sofrimentos. E nós vimos isso no nosso texto da mensagem passada, do capítulo passado dessa mensagem, que foi Romanos capítulo 8, e nós lemos do verso 15 até o verso 19, e nós podemos ver no verso 17 e no verso 18 o seguinte: se somos filhos, Romanos capítulo 8, verso 17 e 18, diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Se de fato participamos do quê? Dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos, considero que o quê? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos maduros, os ruios, os filhos maduros de Deus sejam revelados. Então Deus usa o sofrimento para amadurecer os seus filhos.
Deus usa muitas vezes o sofrimento para que cheguemos à maturidade espiritual. E não posso falar isso sem falar de Paulo, obviamente. Lemos um texto guiado por Deus, orientado por Deus, direcionado por Deus, através do apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Mas eu também posso citar e mostrar para você Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, a partir do verso 13, conta um momento muito emblemático na vida de Paulo. Paulo havia saído em direção a Roma, e Paulo estava com um propósito muito firmado, estabelecido dentro do coração dele, de pregar o evangelho para os romanos. Sabe, Paulo estava no processo de julgamento para a sua sentença, e ele disse: eu quero ser julgado pelo imperador, quero ser julgado pelos romanos. Ele tinha esse direito porque tinha dupla nacionalidade, ele era um cidadão judeu, hebreu, e era também um cidadão romano. Então ele disse: eu quero ser julgado por Roma. Então colocaram ele num navio e colocaram um capataz, um guarda dentro desse navio, que os levou daquela cidade onde ele estava para Roma. E nós sabemos bem o que aconteceu aqui no verso 13, do verso 13 em diante. Quando ele chega nas costas ali da Cilícia, de repente um vento muito forte vem, chamado Euroaquilão, e o vento era tão tenebroso, tão assustador, que tinha até um nome, Euroaquilão. Olha que coisa, e que nome assombroso. Então esse vento muito forte bateu sobre o barco, sacudiu o barco, destruiu o barco completamente. Paulo se viu naufragando até a ilha de Malta, e chega nessa ilha que ele não conhecia ninguém, que tudo era desconhecido ali para eles. E na ilha de Malta, Paulo, ao se posicionar diante dos olha que ilha maravilhosa que Paulo chega. Olha o que Deus faz para poder amadurecer os seus filhos. Olha como Deus trabalha para poder transformar tecnons em ruios, para mudar a história de uma geração, para mudar a história de um povo, para mudar a história de vidas, para transformar filhos infantis em filhos maduros. Olha o que Deus faz. Deus devastou aquele barco, destruiu aquele barco, coloca Paulo numa ilha tão maravilhosa que Paulo diz que eles foram recebidos por bárbaros. Mas Deus havia trabalhado já de uma forma gloriosa e poderosa no coração daqueles bárbaros, que receberam eles de uma forma totalmente diferente do que eles imaginavam. Receberam eles bem. E o texto bíblico diz, num dado momento, que Paulo estava juntando feixes de madeira, juntando os gravetos para poder colocar no fogo, para alimentar o fogo. E juntando aqueles feixes, quando ele vai lançar os gravetos no fogo, uma víbora morde a mão dele, apega-se na mão dele, e os nativos, os bárbaros, ficaram apavorados, porque eles disseram: esse homem deve ser homicida, porque escapando do mar, escapando da morte através do naufrágio, a morte não desistiu dele, a morte ainda está tentando destruir ele, tirar a vida dele. Ele deve ser um homicida. E sabe, queridos, Deus usa muitas vezes o sofrimento para nos fazer amadurecer, e Deus usa muitas vezes o sofrimento em nós para fazer outros amadurecerem. Paulo não precisava passar por aquilo que ele passou para amadurecer, porque nesse momento da vida Paulo era um homem maduro em Deus, era um cristão maduro, era um apóstolo cheio do Espírito Santo de Deus. Mas às vezes Deus permite o sofrimento na minha e na sua vida para o nosso amadurecimento, e também permite os sofrimentos na nossa vida para o amadurecimento de outras pessoas. Quantas vezes você já passou por lutas, e as suas lutas, e talvez você esteja vivendo isso na sua vida agora, nesse momento da sua história, enfrentando lutas terríveis, mas as suas lutas estão edificando a vida de outros. Sabe, Paulo se viu clamando a Deus, orando a Deus, e o barco foi destruído. Deus não livrou Paulo do naufrágio, Deus permitiu o sofrimento do naufrágio. Deus deu para Paulo um escape no meio daquele naufrágio, e Deus sempre faz isso. A palavra de Deus é gloriosa. Em Romanos capítulo 8, verso 28, eu não canso de citar esse texto, porque para mim ele é chave na minha vida. Sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Deus tem um propósito na sua vida, então todas as coisas vão contribuir, vão cooperar para o seu bem. Conjuntamente elas cooperarão para o seu bem. Coisas boas, coisas ruins, momentos maravilhosos, momentos difíceis, todos eles contribuirão conjuntamente para o teu bem, se você tem um propósito de Deus. O barco naufragou, Paulo se viu à deriva. Deus não o livrou da tempestade, Deus não o livrou do aquilão, do vento, Deus não o livrou. Talvez Deus não esteja te livrando do vento, talvez um vento aquilão tenha batido na sua vida, tem sacudido o barco da sua história, talvez ele tenha balançado a sua história, seja por meio de uma enfermidade, por meio de uma doença, por meio de familiares, seja a forma que for. Deus talvez esteja permitindo o aquilão soprando em você. Qual é o vento que tem soprado na sua vida? Qual é a área da sua vida que tem sido sacudida? Saiba, as áreas da sua vida que têm sido sacudidas, não têm sido sacudidas pelo inimigo, por Satanás. Elas têm sido sacudidas pela ação do próprio Deus, porque Deus quer amadurecer você, e quer amadurecer pessoas ao seu redor, através do seu posicionamento em Deus. Paulo se viu nessa ilha, livre da morte do naufrágio, com certeza glorificando a Deus pelo livramento que recebeu. Chega nessa ilha, e aquele não era o endereço de Paulo. O endereço de Paulo era Roma. Ele queria ir para Roma, ele estava a caminho de Roma. Mas Deus às vezes faz isso na nossa vida. Ele muda a rota, ele muda o endereço, ele muda a estratégia que nós criamos. Às vezes é até algo que Deus nos deu como direção, porque Paulo estava indo na direção da vontade de Deus. O que Deus disse para Paulo, o que Jesus disse para Paulo assim que o encontrou? Jesus disse para ele que ele iria pregar para os gentios, e Deus colocou isso no coração dele. Paulo tinha um amor muito grande pela igreja de Roma. Repara, a carta de Paulo aos Romanos, sem dúvida, é o ponto culminante das cartas de Paulo. Mas agora Paulo, indo na direção da vontade de Deus, se vê no meio de uma tempestade e é levado para uma rota estranha, diferente, obscura. Isso talvez esteja acontecendo na sua vida. Você indo de acordo com a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, você tentando fazer a vontade de Deus, caminhando em direção à vontade de Deus, e de repente você se vê soprado pelos ventos, um aquilão batendo em você, um vento aquilão batendo em você e te levando para um outro rumo, para uma outra direção. E quando Paulo chega nessa ilha, está lá, sabe, fazendo a parte dele, contribuindo com a comunidade, colocando mais fogo, mais lenha no fogo para poder aumentar o calor. Muito frio estava fazendo, eles estavam no inverno, o texto deixa isso bem claro nos versos anteriores. E ele tentando contribuir com as pessoas ao redor dele, de repente, uma víbora apega-se na mão dele. E as pessoas, vendo mais uma vez Paulo em apuros, eles procuram atribuir a Paulo os sofrimentos que ele estava vivendo. Não, ele deve ser um pecador, ele deve ser um assassino, esse homem deve ser homicida, porque se não, como é que pode? A morte não desistiu dele, tentou tirar a vida dele no mar, não conseguiu, agora está tentando tirar a vida dele. E a Bíblia diz, o texto bíblico diz, que os homens ficaram esperando Paulo inchar e morrer. Eles conheciam aquela víbora, eles sabiam que aquele tipo de animal poderia causar o mal que ele poderia causar, então eles ficaram esperando as reações do veneno daquela víbora. Mas sabe, a Bíblia diz que quando aquela víbora se apegou na mão de Paulo, Paulo sacudiu ela no fogo e continuou fazendo o que ele estava ali para fazer. Paulo sabia que o propósito dele era pregar o Evangelho. Paulo sabia que nada o podia impedir de pregar o Evangelho, e se fosse a última coisa que ele conseguiria fazer, ele faria a pregação do Evangelho. Então Paulo continua cumprindo o propósito dele, e os homens assistindo e esperando. Ele vai começar a ter reações adversas, ele vai começar a passar mal. Chama já o médico, já deixa aqui perto, porque daqui a pouco ele vai começar a passar mal. Esse homem vai morrer, esse homem aí não é possível, esse homem é um homicida, a morte não quer desistir dele.
Talvez as pessoas estejam olhando para você e elas veem problemas atrás de problemas na sua vida. Elas olham para você e veem um alívio, um refrigério aqui, mas daqui a pouco uma outra luta. Você olha e fala: Senhor, meu Deus, qual é o propósito de todas essas batalhas? Qual é o propósito de toda essa luta? Deixa eu dizer para você nessa noite, você tem alguns que estão diante dessa transmissão, tem perguntado isso para Deus: Senhor, por que eu tenho que enfrentar tudo isso? Por que tanta luta na minha vida? Por que tanta prova? Por que as coisas não se resolvem logo? Deixa eu dizer para você, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus escolheu você para ser um ruios, um filho maduro, uma filha madura. Deus escolheu você para um propósito maior, para o aperfeiçoamento da igreja de Cristo, do corpo de Cristo aqui na terra. Deus escolheu você para que você viva os últimos dias da vida do jeito que nós conhecemos em Deus, para fazer a obra de Deus na vida de outras pessoas. E sabe, o propósito de Deus com todos esses problemas é o mesmo propósito de Deus com um problema chamado Golias. Todos os soldados de Israel estavam apavorados, todos. E eles se esconderam atrás das fileiras. E Golias zombava, Golias debochava, Golias fazia, um estardalhaço. Nenhum dos soldados se posicionou diante de Golias para poder o enfrentar. Nenhum deles se lembrou de que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Mas um menino, uma criança aos olhos daqueles soldados, chega levando pães e queijos para os seus irmãos no fronte de batalha. E ele ouviu algo muito interessante. Olha, o rei disse que o soldado, ele está ali entregando o queijo e o pão para o irmão. Aqui, meu irmão, o pai mandou trazer isso aqui. E tem 2 soldados aqui com você. Olha, o rei falou que quem enfrentar Golias, quem matar Golias, vai receber a mão da filha dele, vai receber isenção de impostos, a vida do camarada vai mudar. E aí nada, meu irmão. Você acha que eu sou doido? Vou enfrentar? Você viu o tamanho do homem? O homem é um monstro, poderoso, nunca foi vencido. Mas realmente, né? Rapaz, eu até fiquei tentado com a própria... Peraí. Eu ouvi direito aqui? O que vocês estão falando aí? Só um minutinho. Os senhores estão falando o quê? O rei diz que o irmão de Davi vira e fala: ô seu moleque, seu insolente, para que está fazendo essa pergunta? Até parece que você pode fazer alguma coisa. Não, só um minutinho. O que o rei disse? O rei falou que quem enfrentar Golias e matar Golias vai receber isenção de impostos, vai receber honrarias diante do rei, vai se assentar na mesa com o rei, vai viver no palácio, vai ser um príncipe, porque vai se casar com a filha dele. Avisa para o rei que ele encontrou o homem dele. Como é que é? Pode falar para o rei: eu estou aqui, já estou indo lá. Rapaz, quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Seu insolente, disse o irmão de Davi, vai embora para casa. Avisa para o rei. Alguém vai lá e fala: rei, tem um rapaz lá fora que está dizendo que ele vai enfrentar Golias. Não acredito. Oh Deus, obrigado. Adonai, obrigado. Porque precisava de alguém. Daqui a pouco manda ele entrar. Entra o menino, ruivinho, magrelo, baixinho. Abre a cortina, passa para dentro da sala do rei. O rei fala: cadê o homem? Senhor, sou eu. Senhor, não, peraí. Quem é esse menino? Esse menino é filho de Jessé, os irmãos dele são do nosso exército também. Qual o seu nome, menino? Meu nome é Davi, Senhor. Menino, você está ficando maluco? Você viu o tamanho do homem? Eu vi o tamanho dele. Ele pode vir contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ele pelo poder do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Saul olha para ele, dá um sorriso e deve ter pensado: pelo menos eu vou ganhar um pouquinho de tempo. Saul não pensou que ele iria amplificar a ira do gigante Golias mandando um menino. Ele só pensou: vamos ganhar um pouquinho mais de tempo até chegar alguém. E vai que os soldados tomam coragem, porque está vendo um menino indo, e alguém toma coragem e vai. Ele deve ter pensado esse tipo de coisa. Davi virou e falou: ô rei,
Qual é a promessa mesmo que o Senhor fez para quem matar? Vou entregar a mão da minha filha, isenção de impostos, a pessoa vai ser um príncipe, a vida do camarada vai mudar. Senhor, sou eu mesmo. Senhor, deixa eu contar uma coisa para o Senhor. Há um tempo atrás eu estava apacentando as ovelhas do meu pai e veio um urso contra as ovelhas do meu pai. Senhor, quando ele foi atacar as ovelhas, eu parti para cima dele e eu consegui matar aquele urso. Outra vez um leão veio e eu parti para cima do leão e eu consegui matar o leão e tirei da boca do leão a ovelha que ele já estava tragando. Pode deixar que eu vou contra esse gigante. Sabe, Davi não olhou para o tamanho do problema. O foco de Davi estava em duas coisas. Em primeiro lugar, o foco de Davi estava no prêmio que ele iria receber depois da batalha. Em segundo lugar, o foco de Davi estava no poder do Deus Todo-Poderoso. E talvez você diga assim, mas eu acho que está errado, eu acho que o foco principal deveria ser no poder do Deus Todo-Poderoso e depois no prêmio que ele iria ganhar. E eu viro para você e falo, você deveria tomar um cadinho de vergonha na cara, porque Davi pelo menos olhou para o prêmio e para a glória de Deus. E você tem olhado para a glória de Deus e para o prêmio, mas continua atrás das fileiras. Davi se levantou e foi. Saul mandou, coloca meu traje real nele, minha roupa de guerreiro nele, pode colocar minha armadura dele, dá minha espada para ele. Davi colocou aquilo tudo e viu, eu estou pesado demais, não dá para eu lutar desse jeito. Pode deixar, rei, eu sei como que eu enfrentei o leão e o urso, mas leão e urso é animal irracional. Aquele animal lá pensa e pensa muito bem, é um grande guerreiro. Não deixa, pode deixar assim, eu estou indo, eu vou ali no ribeiro ali, e vou pegar umas pedras, minha tiradeira é fera, a minha tiradeira é a mais top do reino. Então vai, Davi. Sabe, irmãos, o que falta na gente muitas vezes é ousadia. E talvez você diga, é verdade, falta ousadia. Por que a igreja está fechada ainda? O pastor está falando, está atrás das fileiras, enquanto tem igrejas abrindo já, o pastor está atrás da fileira. Eu digo para você, ô Tecninha, quem está atrás das fileiras aqui? Porque nós estamos aqui fazendo a obra. Nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Mas nós aprendemos a cumprir o propósito de Deus do jeito que Deus manda. As armaduras dos outros não cabem no seu líder. As armaduras dos outros foram feitas para eles. Deus me escolheu para fazer do jeito que Ele decidiu para eu fazer. A nossa igreja vive, se move e para de acordo com a direção de Deus. Insolente, impertinente, inoportuno, porque não se posiciona como todos? Porque eu aprendi a não discutir com Deus quando Ele manda, a só fazer a vontade dEle, mesmo quando eu não concordo, mesmo quando eu acho que poderia ser de outro jeito. O Senhor dessa igreja sempre foi, e em nome de Jesus Cristo sempre será, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o meu Deus, aquele que nos escolheu para fazer a obra dEle. Deus permite os sofrimentos. Quantos sofrimentos você já enfrentou dentro do propósito de Deus? Deus permite os sofrimentos para que cheguemos ao amadurecimento espiritual. Mas em terceiro e último lugar, para que cheguemos ao amadurecimento espiritual, à maturidade espiritual, Deus nos enche com o Espírito Santo. Para que cheguemos à maturidade espiritual, Deus nos enche com o Espírito Santo. E sabe, tem uma frase que Deus me deu que diz assim: ser cheio do Espírito Santo não é pular, marchar, rodar, falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo é entender o quão miserável eu sou e minha total dependência de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é fazer o que todos fazem, não é ser igual a todos, ou não é ser o diferentão.
Ser cheio do Espírito Santo é você fazer a vontade de Deus e entender que você e eu somos pó e cinza, somos vácuo, somos nada, somos menos do que nada diante dele. Veja o apóstolo Paulo, ele cheio do Espírito Santo, esse homem que passou pelo processo do sofrimento na ilha de Malta, sabe, e aqueles homens ficaram impressionados porque, por mais que eles esperaram a morte, tudo que eles viram em Paulo foi vida, e todos foram transformados pela glória de Deus através da vida de Paulo. Eu quero, antes de me aprofundar nesse terceiro ponto, dizer para você que os teus sofrimentos estão sendo usados por Deus para glorificar o nome dele na sua vida e através da sua vida, se você tem aceitado o propósito de Deus, mesmo sem entender porquê do sofrimento, mesmo sem entender o porquê da luta. Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Senhor, que não seja como eu quero, mas como tu queres, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Se você tem andado de acordo com o propósito dele, mesmo no meio dos sofrimentos, sabe, de acordo com o propósito dele, fazendo a vontade dele, estando onde ele colocou você para cumprir o propósito dele, sabe? Mas eu gostaria muito de estar cumprindo o propósito de Deus, mas como que eu vou cumprir o propósito de Deus? A igreja está parada. Quem falou que a igreja está parada? Se você não cumpre o propósito de Deus sem estar no templo, é porque você é um idólatra de templos. Sabe, só ser crente dentro da igreja é idolatria, não é cristandade, não é evangelho, não é cristianismo. Ser crente só dentro da igreja, só quando o templo está funcionando, é ser um idólatra. Goste você ou não dessa verdade, essa é a verdade. Porque se você só consegue ser crente dentro da igreja, é porque Cristo não é o centro. Goste você ou não da verdade. Se você só consegue ser crente dentro da igreja, é porque o culto a Deus não é o seu propósito. O seu propósito é o culto ao templo, aos homens, aos olhos dos homens. Chorar aqui na frente. Quantos cultos aqui, online, você chorou aqui na frente, estando aí dentro da sua casa? É maravilhoso todos nós estarmos reunidos juntos, mas desde o início dessa pandemia, o que Deus tem dito através desse altar é: fiquem atentos, porque nós estamos sendo provados. Desde o início você tem ouvido isso: estamos sendo provados, estamos sendo provados, estamos sendo provados. E você, ao observar a sua conduta nesses dias de quarentena, qual é a nota que você dá a si mesmo? Se nós julgássemos a nós mesmos, por ninguém seríamos julgados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão que é a palavra de Deus, e beba do cálice que é o compromisso, a aliança com Cristo Jesus. Como você se avalia nesse tempo de quarentena? Sua vida de oração diminuiu ou aumentou? E eu não estou falando da religiosa oração, aquela oração farisaica, aquela oração, sabe, de religiosa, de religioso. Não, oração, comunhão com Deus, aumentou ou diminuiu? Se o templo é o instrumento para te fazer mais íntimo de Deus, então você é um idólatra. Você é um idólatra. Se o templo é o que te faz mais chegado a Deus, você é uma idólatra. Você é um idólatra. Goste você da verdade ou não, ame você o pastor pelo que ele está pregando, ou odeie o pastor pelo que ele está pregando, o que o pastor está pregando é a palavra de Deus. Não adianta cercar-se de mestres que ensinam segundo as suas próprias cobiças. Você tem líderes que ensinam segundo a palavra de Deus.
os quais Deus colocou na sua vida para te ensinar a fazer a obra de Deus, do jeito que você gosta ou do jeito que você não gosta, mas Deus colocou na sua história para mudar a sua vida, para fazer você de filho imaturo a filho maduro, de filha imatura a filha madura. Veja, o apóstolo Paulo, tendo a consciência do que era ser cheio de Deus, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, 1 Coríntios 15, 9, ele diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Veja, isso no início do ministério do apóstolo Paulo, no ano 54 depois de Cristo, o início do ministério de Paulo, ele declara isso: nesse grupo de 12 homens, eu sou o menor de todos eles. Eu sou o menor de todos. 6 anos depois, e obviamente mais cheio do Espírito Santo, 6 anos depois do início do seu ministério, ele escreve a carta aos Efésios no capítulo 3, verso 8, ele diz: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os crentes, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Veja, Paulo, no início do seu ministério, diz: eu sou o menor dos apóstolos. No grupo de 12 homens, eu sou o menor desses líderes. Paulo se sentiu o menor dos líderes, o menor dos maiores, ele se sentiu o menor. Mas agora, 6 anos depois, 6 anos mais cheio do Espírito Santo, ele diz: eu sou o menor dos menores santos que existem. De todos os crentes, pensa no menor crente, pensa no crente mais simples, pensa no crente que não prega, não ora, não lê a Bíblia. Se receber a oportunidade para orar em público, fala: na próxima eu oro. Aquele crente que senta lá nas últimas cadeiras quando vem à igreja. Paulo disse: eu sou o menor dos menores. De todos os santos, eu sou o menor dos menores. Mas foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Agora nós vamos a 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 15. 8 anos depois do início do ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo agora escreve dizendo: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior deles. Paulo começa, você está entendendo o que é ser cheio do Espírito Santo? Você está entendendo como é o progresso da maturidade espiritual? Você está entendendo o que é deixar de ser um filho imaturo e se transformar num filho maduro? O que é deixar de ser uma filha imatura e se transformar numa filha madura? No início do ministério, Paulo se achava o menor dos maiores. 6 anos depois, se acha o menor de todos os crentes. 8 anos depois, se acha o pior de todos os pecadores da face da terra. Isso é crescimento espiritual. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu tenho para mim que nós, os apóstolos, fomos escolhidos como escória da humanidade, lixo do mundo, espetáculo para anjos e para homens. Olha a consciência da miséria humana que ele era. Olha a consciência da pecaminosidade dele. Os pregadores modernos dizem para você: não fique se culpando, os seus pecados. Aí fazem aquelas vozes melancólicazinhas. Sentam num banquinho, colocam um microfone condensador na frente, põe um pezinho em cima, pega a Bíblia. Você é a fraqueza de Deus. Não fique se culpando pelo pecado, porque você é muito amada, você é muito amado. Jesus te ama tanto. Você se culpe pelo pecado, porque ninguém
te fez pecar. Você e eu somos pecadores, miseráveis, que carecem do Salvador e da graça de Deus. Esses líderes e esses homens, eles pregam o que você quer ouvir, conforto para a alma. O que a humanidade quer nesses tempos de abalo global. Prega, pastor, palavras doces. Prega, pastor, prega palavras assim que fortaleçam o coração do povo, porque tem tantas pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança. Não há maior esperança do que Cristo Jesus é o Senhor. E você precisa recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E você precisa reconhecer para recebê-lo que você é um miserável, uma miserável pecador, pecadora. E sem Ele estamos todos perdidos. Ele mesmo disse: sem mim nada vocês podem fazer. Mas veja, Paulo agora, 8 anos depois do início do seu ministério, e ainda mais cheio do Espírito Santo, ainda mais maduro, ele declara isso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, um dado versículo, se não me falha a memória, verso 12, ele diz: nós somos escravos de vocês por amor de Cristo. Nós somos escravos. E quando ele usa a palavra escravo, ele usa a palavra do pior escravo no grego. A palavra do escravo da galeia do navio, do lugar mais baixo, rui pereta. Nós somos servos de vocês por amor de Cristo, ou em outras versões, escravos de vocês por amor de Cristo. E ele estava usando a palavra rui pereta, o escravo da galeia do navio, da parte mais baixa. Urina caía sobre esse escravo, fezes caía sobre ele, e ele ficava sentado sobre a urina e fezes, e um capataz chicoteando eles para que eles remassem sem parar. Eram condenados, pessoas que haviam cometido crimes bárbaros e agora estavam condenados a passar a vida inteira ali até a morte dentro daquele navio. Paulo se rebaixa ao nível mais baixo de escravo, dizendo: nós somos escravos, servos de vocês, igreja, por amor de Cristo. Ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, é uma das formas que Deus usa, encher os filhos e filhas com seu Espírito. É uma das formas que Deus usa para nos levar ao amadurecimento, para que cheguemos ao amadurecimento espiritual. Mas antes de você ser cheio do Espírito, sabe, não é falar em línguas. Tem gente que fala em línguas e não é cheio do Espírito. Tem gente que profetiza e não é cheio do Espírito. Tem gente que prega e não é cheio do Espírito. Tem gente que canta, tem gente que toca, tem gente que dança, tem gente que... e não é cheio do Espírito. Tem gente que faz caridade e não é cheio do Espírito. Eu não estou falando de dons do Espírito, eu estou falando de preenchimento do Espírito. E Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vejo crentes em crise, e isso por imaturidade espiritual, porque ainda são filhos pequenos, ainda são tecnons, filhos em crise. Será que o Espírito Santo habita em mim? Se você duvida que o Espírito Santo habita em você, se você ainda tem dúvidas de que o Espírito Santo habita em você, talvez seja porque ele de fato ainda não habite. Mas hoje é noite de concerto com Deus. Sabe, os filhos maduros não vivem uma ação de fora para dentro do Espírito Santo, uma ação que o Espírito faz de fora para dentro. Os filhos maduros vivem sempre uma ação de dentro para fora. O Espírito age dentro. O apóstolo Paulo falou que nós somos vasos de barro, com um tesouro dentro de nós, para que a glória não seja nossa, mas seja de Deus. Esse tesouro é o Espírito Santo. E sabe, nós recebemos o Espírito Santo pela fé.
E a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Eu não consigo ver o Espírito Santo dentro de mim com os olhos naturais, é óbvio. Mas eu sei que Ele habita em mim. Você sabe, Ele habita em você. Você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Sua vida foi transformada. Deus tem mudado a sua história. O Espírito Santo habita em você. Então agora você precisa deixar Deus agir em você e entender que Deus usa líderes para o seu crescimento espiritual, para que você trabalhe na obra e aprenda a crescer na obra, servindo aos seus irmãos, amadurecendo na obra de Deus, para que haja o progresso do corpo de Cristo, o desenvolvimento do corpo de Cristo, o crescimento do corpo de Cristo na face da terra. Deus usa líderes para o amadurecimento, para o seu amadurecimento. Deus usa os sofrimentos para que cheguemos ao amadurecimento. Todos os sofrimentos que você e eu já enfrentamos, se temos o propósito de Deus na nossa vida, e se você está diante dessa mensagem, é porque Deus tem um propósito na sua história, é porque Deus tem um propósito para a sua vida, e chegou o tempo de crescer. Nós não temos tempo para brincar de ser crente. Você não tem mais tempo, nós não temos mais tempo. Você não tem mais tempo para fingir ser o que você não é. Chegou o tempo de você ser um filho, uma filha madura. E eu quero encerrar essa mensagem orando com você, mas antes disso, eu quero ler com você mais uma frase que Deus me deu, que diz assim: tem tanta gente ruim por aí vivendo coisas boas, porque logo eu tenho que sofrer? A resposta é: porque você se acha bom demais. Entenda que somos pecadores, com certeza. Entender que somos pecadores, com certeza, evita esse tipo de murmuração. A outra frase, de número 222, diz o seguinte: a raiz da nossa ingratidão é achar que somos bons. Bons demais para sofrer, bons demais para receber tão pouco. Lembre-se sempre, o anjo se tornou demônio quando se achou bom demais. Nós precisamos pedir ao Senhor: Deus, mostra-me, Senhor, onde eu tenho falhado. E quantas falhas você e eu temos cometido contra Deus. E como eu disse, e você tem visto, nós estamos vivendo os últimos dias. Todos os sinais apontam para a volta de Cristo. Faltam poucos sinais se cumprirem para a volta do Salvador Jesus. Como você estará quando Ele surgir nas nuvens? Nós não temos mais 100 anos, não temos mais 50, 60 anos, não temos mais. O anticristo já está na terra, a besta já está no mundo. Ele já está trabalhando ardilosamente com seus planos em pleno andamento para executar todo o processo da tribulação. Como é que você e eu estaremos quando esses dias de tribulação vierem? Jesus disse que serão dias terríveis, como o mundo nunca antes viu. Em que estágio você estará na sua vida? Deus está nos preparando para que estejamos todos juntos no estágio de ruios. Deus está preparando uma geração de ruios, de filhos maduros, para que vivamos os dias difíceis sem negar a fé. Eu quero orar com você nesse momento. E eu quero pedir a você que você derrame o seu coração diante de Deus. Essa é a terceira mensagem dessa série de mensagens, crescimento espiritual. Eu quero convidar você a derramar o teu coração, porque no domingo, a última mensagem dessa série, Deus tem um poder tão grande para derramar sobre nós. Ele está nos preparando desde a primeira mensagem. Se você não guardou nada do seu coração das outras mensagens, assista novamente. Assista essas mensagens novamente. Sinais do crescimento espiritual. Assista essa mensagem, a primeira delas.
Assista as mensagens novamente para que você possa ser revestido do poder de Deus. Talvez você não lembre de mais nada do que foi ministrado. Talvez você não se lembra nem quais foram os versos bíblicos, nem quais foram os textos que foram lidos para embasar essas mensagens. E como é que você quer crescer espiritualmente? Você quer ficar como os soldados de Israel, do outro lado, escondidos atrás do fronte, esperando um milagre acontecer? Deus está em busca de meninos e meninas que se levantam e que podem até ter aparência de pequenos, podem até ter aparência de insignificantes, podem até ter aparência aos olhos dos homens, sabe, de nada, mas que se levantam como filhos maduros e dizem: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe, filhos e filhas que se levantam e não ficam esperando um milagre acontecer, mas que já começam a surgir ruios dentro dos seus lares com uma vida de oração intensa. Se estamos sendo provados, e se essa quarentena é uma prova de Deus, e ela é uma prova de Deus, entenda, o sofrimento, a prova, a luta é para o seu, para o meu aperfeiçoamento, para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, Jesus Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado pela junta de ossos e medulas cresce em si mesmo, de acordo com o que cada um faz a sua parte. Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, diante da Tua palavra estão Teus filhos e filhas, homens e mulheres quebrantados diante do Senhor. Pedimos, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Deus, porque não queremos mais ser infantis. E se o Senhor tem trazido palavras como essas dentro dessa série, Deus, nesses 3 dias, palavras, Deus amado, de confronto, de despertamento, para que nos movamos, para que trabalhemos na sua obra, para que nos posicionemos, para que tenhamos vida de oração, de busca, para que não sejamos mentirosos, enganadores, fingindo ser o que não somos, para que mudemos o nosso comportamento e entendamos os seus propósitos e as formas do Senhor trabalhar, mesmo quando elas não são de acordo com a nossa forma, com a nossa vontade. Ajuda-nos a crescer, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, do teu povo. Graças te damos pelo teu imenso amor para com essa congregação, para com cada um dos membros da Livres em Cristo, para com cada um dos que estão diante dessa mensagem, seja nesse tempo presente, seja no tempo futuro. Obrigado, Pai, porque o teu amor nos ensina que devemos crescer, e o teu propósito nos mostra que é desejo do Senhor que não sejamos crianças, mas sejamos maduros, ruios, filhos maduros, preparados para fazer a diferença nessa geração, nesse mundo que aguarda pela manifestação dos teus filhos. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Muda a história de cada um dos seus filhos, muda a mentalidade de cada um de nós, que não sejamos mais os mesmos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua mão na posição de receber. Antes de impetrar a bênção apostólica, guiado pelo Espírito Santo, quero convidar você, coloque a mão sobre o seu peito. Coloque a mão sobre o seu peito. Eu quero convidar você a dizer assim: Senhor Jesus. Isso, mas diga com toda a tua força: Senhor Jesus, nesta noite, eu te peço, muda minha vida. Eu não quero mais ser criança. Faça de mim um filho maduro, para que eu possa cumprir o teu propósito. E me ajuda, Espírito Santo, a enfrentar os sofrimentos, as dificuldades, as lutas, sem murmurar, entendendo que todo o propósito está se cumprindo no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus nessa noite está transformando crianças em homens e mulheres maduros no Espírito. Deus está despertando Davis e mostrando que o nosso lugar, o nosso posicionamento não é atrás do fronte de batalha,
mas é no campo de batalha, na linha de frente. E sabe, Deus está provando você e eu. O leão e o urso estão se levantando contra as ovelhas, e nós precisamos nos posicionar como Davi, confiando no Senhor e lutando pela igreja de Cristo. Porque no dia em que formos enfrentar Golias, e esse dia está muito próximo, nós não temeremos o mal. Nós olharemos para o gigante e diremos: o Senhor dos exércitos é o meu Deus. E nós iremos em frente. E ainda que o gigante venha com poder extraordinários contra nós, nós iremos com aquilo que o Senhor nos confiou e venceremos o mal, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Como eu desejo, como pastor dessa igreja, que Deus levante ruios, filhos e filhas maduras, para que juntos cumpramos esse propósito que está tão próximo. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê forças para que nós cumpramos o grande propósito dEle. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo, estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre todo o Israel de Deus na face da terra. E que todos aqueles que concordam com isso digam amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. No domingo nós estaremos aqui com a última parte dessa série de mensagens do crescimento espiritual. E eu motivo você, não perca essas mensagens por nada. E como eu disse, se você não se lembra do que foi ministrado nas outras duas mensagens, assista a elas durante esses dias, até domingo. Para que no domingo, não deixa para assistir no domingo, para depois assistir a última mensagem. Assista a elas até domingo, durante esses dias. Para que você possa ser alimentado pelo Senhor. Você tem amanhã, sexta-feira, você tem sábado, para poder ser alimentado pelo Senhor através dessas mensagens, dessas duas mensagens que foram pregadas. Para que você possa receber a última mensagem, porque Deus tem grandes coisas para fazer, grandes e terríveis coisas para fazer nessa terra, e nós precisamos estar prontos, maduros, preparados, fortalecidos no Senhor. Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, não tenha medo, tenha fé.